Ainda falando a respeito do judaísmo, o que você acha do Holocausto? Qual a sua opinião a respeito da Segunda Guerra? O que você sabe sobre este assunto? Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, agradeço de coração. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, o link do meu apoio está aqui na descrição do vídeo. Tem também o link do PayPal e a opção do clube de membros do canal. Se você não quiser ter aquele compromisso mensal com o canal, tem a opção do QR Code aqui com o Pix do canal, mire o celular e faça uma doação única. E as minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, a minha página no Facebook, tem meu novo blog, tem o Twitter e o Instagram. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. Bem, primeiramente, vou dar a minha opinião a respeito da Segunda Guerra. Para mim foi a pior coisa que já existiu na história da humanidade. Não foi a pior guerra, foi a pior coisa. Estou dando este nome de coisa, porque eu não tenho um nome, um adjetivo. Eu não sei como classificar também a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi realizada pelos ressentidos da Primeira Guerra. Nomes como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin, enfim, vários outros líderes na época, eles disputaram a Primeira Guerra e não se conformaram com a derrota. Stalin não, Stalin tem uma história diferente. A Rússia entrou na Primeira Guerra, teve que sair da Primeira Guerra por causa da Revolução e o Stalin participou da Revolução Russa. Enfim, desde que acabou a Primeira Guerra, ficou aquele sentimento na Europa de que uma Segunda Guerra iria vir. E estava próximo. A Alemanha estava passando por uma fase terrível. Eu particularmente não concordo com o Tratado de Versalhes, a Alemanha também não, claro. A Alemanha perdeu parte do território, teve que pagar várias indenizações, enfim. A Alemanha pagou por tudo que aconteceu na Primeira Guerra. E eu não concordo com o Tratado de Versalhes, mas foi um tratado feito e assinado pelas principais nações na época. E a Alemanha saiu perdendo. Eu estou fazendo este vídeo porque assisti uma série de 1978 chamada O Holocausto. A série é muito boa mesmo. A série tem 5 episódios, de 1h20 cada episódio, se eu não estou enganado. Ganhou vários prêmios e ela tenta retratar como foi a Segunda Guerra e o que aconteceu com os judeus na época. É muito interessante porque muitas coisas que a gente coloca aqui nos vídeos, naquela época, olha só gente, 1978, naquela época já se tinha o mesmo pensamento. A série fala a respeito do sionismo, das grandes corporações, dos bancos e todos eles ali envolvidos com os judeus. É bem interessante também a questão do judeu ortodoxo e daquele judeu liberal. Por exemplo, tem um personagem que ele faz parte da família principal ali, que tem o sobrenome Hens, se eu não estou enganado. São judeus alemães, tá? E a mulher ali, a mãe, né, da casa, era casada com um polonês que também era judeu, um médico polonês judeu. Eles tiveram 3 filhos, né, 2 homens e uma mulher, e um dos filhos era casado com uma alemã. E mostra até o casamento deles ali, como se deu a união e o casamento dos dois. É interessante que o marido e a mulher, eles eram judeus mais ortodoxos, se é assim que eu posso dizer. O filho mais novo já era mais liberal, não guardava o sábado, não conhecia o Torá, não conhecia o Talmud, não era muito envolvido com a religião. Poderia falar que era um católico de IBGE. O irmão mais velho, ele era casado com essa alemã, ela era cristã, alemã, e ela realmente amava o marido judeu. Eu não vou contar aqui como foi o filme, espero que todos assistam,
Mas no final ela vai até o campo de concentração atrás dele, ela pede para que ela seja colocada num campo de concentração na Tchecoslováquia, né? Acho que na época ainda era República Tcheca, eu não sei se já era Tchecoslováquia, enfim. E ela foi atrás dele nesse campo de concentração, bem no momento que ele foi levado para a Polônia, e todo mundo sabe o que acontecia no campo de concentração da Polônia. Algumas coisas na série são reais, até demais, a meu ver. Outras são fábulas, como a Igreja Católica. No começo ali da série, mostra que a Igreja Católica tinha um tratado com a Alemanha, algo parecido com isso, tá? E tenta insinuar que o Papa Pio XII e Adolf Hitler eram amigos. Mas, enfim, isso aí todo mundo sabe que faz parte daquele livro, o Papa de Hitler, e isso já foi desmentido pelos próprios judeus. O mais interessante na série é que mostra vários campos de concentração. Na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Ucrânia, se eu não estou enganado, em Kiev também tinha um campo de concentração. E mostra o que aconteceu em cada campo. Por exemplo, mostra a situação do campo de concentração de Sobibor. Quem não assistiu esse filme, assista. Se eu não estou enganado, Escapando de Sobibor, uma coisa assim, o nome do filme. É interessante porque lá os judeus se levantaram contra os nazistas e venceram. Lógico, tinha alguns soldados russos também no campo de concentração e eles fizeram um levante. Enfim, alguns morreram, mas tá no jogo, é uma guerra. Muitas pessoas morreram na guerra e em outras guerras também. Alguns judeus morreram nesse levante, mas a maioria conseguiu escapar do campo de concentração. E é interessante, por que não se fez isso em outros campos também? Essa é a pergunta. Mostra a questão do campo de concentração na Tchecoslováquia, lá em Praga, na Tchecoslováquia, mostra como eles faziam ali, praticamente era uma propaganda nazista mostrando uma praça onde eles colocavam alguns judeus tomando café, numa padaria, alguma coisa nesse sentido, como se tudo tivesse normal, e realmente foi assim que aconteceu. Tem que entender uma coisa também, o Holocausto começou a partir de 1942, até 1941 os judeus não faziam parte dos guetos e nem dos campos de concentração. A partir de 1941 que se formou os campos de concentração e também os guetos. Mas antes de 1941 os judeus já estavam sendo oprimidos pelo governo alemão. Eles perderam o direito à propriedade privada, a poder trabalhar, o governo confiscou os bens, dinheiro. Então, enfim, eles até 1941 não tinha os campos de concentração e também não tinha ainda os guetos, mas os judeus viveram na miséria. E de 1940 a 1941 começa os campos de concentração e também os guetos. E aí os judeus começam a serem levados a esses campos de concentração. No princípio era só o trabalho forçado. Alguns foram presos logo de imediato e outros primeiramente foram levados à Polônia, no gueto da Polônia. É bem interessante a história desse gueto também em Varsóvia, porque se eles tivessem acesso às armas, com certeza eles teriam resistido até o fim da Segunda Guerra. Faltava um ano ali para o final da guerra e eles acabaram não resistindo, mas ficaram um ano praticamente ali lutando contra os nazistas. E tinha o famoso campo do terror, que é o campo de Auschwitz, que todo mundo sabe, ali tinha a câmara de gás. Acho que foi o primeiro campo de concentração que começou a usar a câmara de gás. E é bem interessante porque a história toda da série
gira em torno dessa família, desse médico polonês que se casou com uma judia alemã, teve 3 filhos, um dos filhos, o mais velho, se casou com uma alemã cristã e os outros 2, um fugiu, foi parar na Rússia, enfim, esse sobreviveu, foi o único que sobreviveu, o filho mais novo. E a filha, a caçula mesmo, a filha acabou morrendo, ela foi violentada por alguns soldados alemães, depois ela ficou meio doida, foi levada a um sanatório e lá mataram ela na câmara de gás. Mas o que eu fico impressionado, eu sei que pode não ser real, pode ser apenas aquilo que a gente assiste nos filmes, mas a mansidão. É difícil imaginar um grupo de pessoas sendo levadas a esses campos de concentração e de repente chega lá um soldado, manda formar uma fila, manda tirar a roupa e pede para que todos entrem dentro de um local onde todo mundo sabe o que vai acontecer, e eles fazem isso sem nenhum tipo de luta, nenhum tipo de levante. A meu ver, se eu sei que eu vou morrer de qualquer jeito, é lógico que teve aquela questão, se matar um soldado alemão vai morrer 5 judeus. Tinha isso, mas vamos pensar, você vai morrer de qualquer jeito. Você está num campo de concentração na Polônia onde você sabe que tem uma câmara de gás. Todos os dias, várias pessoas são levadas para essa câmara de gás. Um dia vai ser você. E, de repente, chega um soldado, chama aquele grupo de pessoas, manda formar uma fila, pede para tirar as roupas, né? Obriga ali, né, a entrar dentro da câmara, fecha a porta e você morre. É complicado imaginar isso. E então a gente começa a pensar naquele outro campo de concentração, de Sobibor, no qual, né, vários judeus se libertaram, fizeram o levante, mataram vários nazistas, se apoderaram das armas e, olha, sobreviveram. É aquele negócio, eu vou morrer de qualquer jeito, vou levar uns 2 ou 3 comigo. Eu penso dessa maneira. Aliás, eu não sobreviveria 2 dias, acho que, 2, 3 dias dentro de um campo de concentração. Eu ia ficar doido. Com certeza eu não sobreviveria 2 dias ali dentro, entendeu? Mas eu fico imaginando nessa mansidão. Eu não sei se isso é real. Eu não sei se isso é real, se isso é retratado apenas nos filmes, porque, na verdade, só quem viveu aquilo pode relatar realmente o que aconteceu. Mas é praticamente isso que a gente sabe, que os judeus foram levados a esses campos de concentração. Lá tinha o trabalho forçado, muitos morriam por causa de doenças, da fome também, e quem não morria com doença ou por causa da fome era levado na câmara de gás e lá ele morria, né, dentro daquela câmara de gás, gente. Mais uma vez, expondo a minha opinião, a Segunda Guerra foi a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade. Limpeza étnica não se faz. Limpeza étnica não se faz. Seja com a comunidade judaica, seja com os islâmicos, sei lá, com os cristãos, com qualquer outra etnia. Não se faz limpeza étnica. Nesse caso, eu fico do lado dos judeus. Tá? Não interessa se tem o sionismo, se tem, né, aquele grupo de judeus com aquela visão de dominar o mundo, não interessa, gente. Não se faz limpeza étnica. Eu realmente, nesse caso, eu fico do lado dos judeus. Tá? E realmente os judeus sofreram. Eu não vou entrar na questão se o que a gente vê nos filmes é real ou não é, se ali, né, foi colocado algumas fábulas ou não, não vou entrar, mas aconteceu. Não adianta negar o Holocausto. Aconteceu, aconteceu. E realmente os judeus sofreram durante a Segunda Guerra. Muitos padres católicos sofreram também,
Isso que é interessante. Não foram só os judeus, mas a limpeza étnica sim, tá? Foi contra os judeus. A série deixa bem claro que a visão ali dos alemães era limpar a Europa dos judeus, porque, segundo eles, os judeus, principalmente os sionistas, eles tinham essa visão de dominar o mundo e já dominavam ali a economia na Europa através dos bancos, das grandes corporações, e tinha a questão da Primeira Guerra. Tinha o ressentimento da Primeira Guerra. Não foi apenas a questão racial. Na Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro, eles acreditavam que os judeus iriam financiar o Império Austro-Húngaro durante a Segunda Guerra, e eles não financiaram. Aí o Império Austro-Húngaro perdeu a Primeira Guerra, a Alemanha passou por tudo que passou durante, o Tratado de Versalhes, e quando Adolf Hitler entra no poder, ele quer que os judeus paguem pela derrota da Primeira Guerra. É simples assim. Começa confiscando os bens, colocando os judeus no trabalho forçado e termina no Holocausto, gente. Bem, quem não assistiu a série, assista. É muito boa mesmo. Como eu falei, tem coisas reais, tem coisas que são fábulas. Quando fala da Igreja Católica ali, realmente tem uma fábula, mas esquece essa parte, assista apenas o desenrolar durante a Primeira Guerra, os campos de concentração, a questão dos guetos, que realmente aquilo, até o momento, é o que aconteceu. Aquilo é o que aconteceu. E não tem como negar, tem fotos, tem até filmes na época que retratam essa verdade. E para terminar, espero que nunca mais aconteça isso na história da humanidade, nem com os judeus, nem com os cristãos, com nenhuma etnia. Como eu falei, limpeza étnica, isso não pode existir. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.